nos territórios. Bem, eu fiquei já sem fôlego, não é? Porque, na verdade, são muitas as perguntas e não é que sejam poucas as respostas, mas elas não são unívocas, não têm um sentido único, não têm a mesma resposta para todas as questões. Quase que me lembrava daquela, julgo que foi uma graça que fazia o Álvaro Domingos, que dizia que, enfim, nós temos 3 situações possíveis na vida. Temos aquela situação em que nada funciona, mas nós sabemos porquê, não é? Em que, portanto, nada funciona, mas nós sabemos porquê. Em que tudo funciona, mas nós não sabemos porque é que funciona, e depois temos a situação mais dramática em que nada funciona e nós não sabemos porquê. Portanto, por vezes nesta avalanche de questões e neste retrato, e eu concordo genericamente com seria talvez menos não digo pessimista, porque o pessimista o pessimista é talvez mais experiente, mas não seria talvez tão punitivo com os municípios, porque quando Carlos aflora aquela questão de, enfim, são demasiado produtores e demasiado programadores e pouco criadores de ecossistema, não é? Ou seja, muitas vezes apontamos o dedo aos municípios no sentido de os acusar de serem demasiado intervencionistas na cultura, não é? De fazerem mais encomenda do que apoio à criação. São coisas diferentes. Uma coisa é encomendar, não é? Contratar um espetáculo, contratar um programa, outra coisa é estimular a livre criação, deixando que depois a programação funcione por si. Eu era talvez menos punitivo dos municípios, porque na verdade os municípios têm vindo a substituir a uma espécie de vazio das políticas públicas em praticamente todo o território. Eu fui autarca em Viseu, e em Viseu, para além de um apoio progressivamente mais exíguo e progressivamente menor do ponto de vista do seu peso relativo do Estado Central no Teatro Viriato, tirando o Teatro Viriato, praticamente que só havia financiamento à cultura do município, não havia financiamento mais ninguém e muito pouco, para não dizer também quase nada, daquilo que é o mecenato da iniciativa privada, não é? E, portanto, eu absolveria num tribunal político, absolveria com alguma facilidade os municípios, pese embora reconheça o que o Carlos diz, é que, em boa medida, a política municipal tem sido feita mais numa lógica de encomenda do que numa lógica, ou seja, de animação, a lógica de animação do território, de animação das cidades, de criação de agenda e menos numa lógica de apoio à criação. Mas, mais uma vez, absolvendo os municípios, diria que esse é também o papel dos outros poderes, dos poderes públicos nacionais e dos poderes públicos regionais, que é quem tem a capacidade de definir ou de orientar ou de reorientar as políticas é quem tem a grande massa financeira. E, portanto, organismos como a CCDR Norte, por exemplo, no caso do Norte de Portugal, ou o Governo, que tem, de alguma forma, um instrumento, um conjunto de instrumentos de apoio às artes, ao cinema e às suas próprias estruturas, é que estão em melhores condições de reorientar, de alguma forma, também o comportamento dos municípios. Bem, eu queria também dizer aqui que o Norte, e acho que todos estamos de acordo com isso, mas por vezes faz falta dizer as coisas óbvias, que o Norte tem todas as condições para se posicionar e desenvolver como uma grande região de cultura, não apenas no país, mas na Europa. Nós temos, de facto, ingredientes, temos, de facto, uma condição, desde o facto de termos patrimónios mundiais classificados de enorme relevo e até de enorme extensão, não é? Ao facto de sermos uma região jovem. Por vezes esquecemos que nós somos uma região populosa e jovem. Comparando, por exemplo, com a Galiza, não é? A Galiza tem mais território, mas nós temos mais de 1 milhão de pessoas que a Galiza. 1 milhão, 1,3, 1,4 milhões de pessoas. Somos uma região que, à nossa escala, à escala europeia, é uma região populosa e uma região jovem. Nós não temos, apesar de tudo, os problemas de envelhecimento que têm outras regiões portuguesas e que têm algumas regiões espanholas. Nós somos uma região com uma população relativamente jovem. E temos universidades, centros de formação, não é?
não só no Porto, mas especialmente no Porto, mas também no Minho, em Trás-os-Montes também, temos uma capacidade de criação de valor humano, de capital humano, também na área da cultura. E, portanto, e se há lacunas, nós muitas vezes agora falamos, por exemplo, de uma das áreas de aposta, deve ser o cinema. E já lá irei, o audiovisual. É um setor que nos últimos 20 anos tem vindo a explodir, por motivos que nós rapidamente compreendemos. Tem uma economia, tem uma indústria, tem um mercado, não é? E as plataformas de distribuição, que hoje são muito vulgares em nossa casa, como a Netflix ou a HBO, confirmam esse poder do cinema também do ponto de vista da absorção e de geração de valor artístico, de valor criativo. Mas se há alguma lacuna há, felizmente temos um sistema de formação, um sistema até de formação avançada e de ensino superior, que tem muita capacidade de rapidamente gerar respostas. E, portanto, quer do ponto de vista do património classificado, quer do ponto de vista do património literário e mesmo do património de algumas artes, como é o caso do cinema ou da música, não é? O Norte, o Porto, tem especiais pergaminhos, tem autores, tem legados, que funcionam também como baús de recriação, não é? Na verdade, o Paulo fala melhor disso seguramente, na verdade a arte nunca se está a inventar, está sempre a ir ao baú, a reinventar, a reproduzir, não é? A criar em cima de, a criar a partir de, e o Porto, o Norte, tem desde a literatura, do cinema, da música, dos patrimónios classificados, dos patrimónios não classificados, também tem um legado. E não existe cultura, criação sem esse legado. E, portanto, temos um ponto de partida que nos posiciona muito bem para sermos uma grande região cultural e criativa europeia. O que é que nos falta então? O que é que nos falta então para converter esse potencial em ato? Eu diria, antes de mais, que faz falta resolver, e esse é um problema quase de regime, faz falta resolver, o Carlos aflorou isso, embora não tendo ido com o dedo lá dentro à ferida, falta-nos resolver um problema de arquitetura de políticas públicas. Não é apenas um problema de centralismo. Eu estou de acordo com o Carlos que há uma... Eu há bocadinho falava de Viseu e dizia que, com exceção do Viriato, não havia um cêntimo de política pública nacional em Viseu ao longo de 8 anos, e por isso é que nós criamos, suprimindo essa lacuna, criamos um programa de apoio à cultura independente, que é, punhamos 1 milhão de euros por ano, pode parecer pouco, mas para uma escala de Viseu, 1 milhão de euros por ano em cultura independente, em que não era a Câmara que dizia o que é que se ia fazer. Nós não dizíamos se queríamos teatro ou cinema, ou se queríamos animação de património aqui ou acolá. Nós colocávamos 1 milhão de euros à cultura independente para, em 4 grandes gavetas, da programação à criação, da etnografia, do folclore, que também são cultura e reivindicam esse estatuto, até ao património, de alguma forma, gerar ideias, projetos independentes sem, digamos assim, a camisa de forças da encomenda, a camisa de forças de quem contrata o espetáculo para o Natal ou da agenda da Páscoa, não é? Mas o problema não é só do centralismo, é também de uma espécie de torre de Babel em que estão encerradas todas as políticas públicas. E eu passo a explicar isto de forma simples. O mesmo objeto artístico, ou criativo, ou cultural, pode ser financiado de igual forma pelo Estado Central, pelo Estado Regional, seja Direções Regionais de Cultura ou CCDR Norte através de fundos comunitários, ou por um município. O mesmo objeto. A programação de um teatro ou uma criação cinematográfica ou de artes performativas ou um projeto de investigação histórica com publicação e exposição pode ser financiado ao mesmo tempo ou alternativamente, mas pode ser financiado da mesma forma por instrumentos nacionais geridos por direções gerais dependentes do governo, pelo Estado regionalizado ou desconcentrado, como sejam as direções regionais de cultura, ou pelas CCDRs ou pelos municípios. Eu vou-vos dar um exemplo que é um bocadinho absurdo ou caricatural, que é, na verdade, aquilo que é o apoio ao tecido não profissional, o tecido não profissionalizado da cultura e das artes. E eu entendo, e entendi enquanto autarca, que deve ser uma vocação dos municípios. Porquê? Porque são estruturas mais débeis, que não têm atividade regular, mas que têm uma atividade importante do ponto de vista de coesão territorial e de alguma forma até de formação de talento e de lançamento e sensibilização. Essa deve ser uma vocação. Eu vi a Direção Regional de Cultura também a financiar estruturas folclore. Ou seja, o que nós fazíamos
e fazíamos melhor, porque conhecíamos melhor, dávamos mais dinheiro até, depois via estas mesmas entidades para financiar as mesmas coisas e buscar míseros 1.000 ou 1.500 euros a Coimbra, à Direção Regional de Cultura. Isto não faz nenhum sentido, não é? Tal como, por exemplo, as produções de artes performativas profissionalizadas, que têm potencial de circulação até porque estão inseridas em redes de programação e distribuição, também virem bater às portas. E não há nenhum mal nisso. Qual é o mal? É que os agentes públicos ou os agentes de política pública sejam incapazes de se entender sobre isto. Que é quem financia o quê, quem apoia o quê, quais são as vocações dos diferentes níveis de arquitetura. Claro que me podem dizer, bem, mas um poder local tem liberdade de fazer o que entender e não está sob a alçada ou a tutela de nenhum poder em Lisboa. Pois, com certeza que sim. Mas, apesar de tudo, deve haver regras básicas, princípios elementares, culturais quase, ou de, se quiserem, de pacto, em que uns municípios assumem uma determinada aposta, assumem determinadas responsabilidades e o Estado Central outras. Talvez não faça muito sentido quem tem apoio da DG Artes, apoio profissionalizado plurianual para 4 anos, ter um apoio dos municípios, mas, no entanto, a DG Artes exige-o. A DG Artes exige como critério de valoração daquela proposta que também o município o apoie. Ora, e portanto estamos a fazer todos o mesmo, a ir todos ao mesmo, sem nenhuma espécie de arquitetura de responsabilidades e de políticas. Por outro lado, há também um problema semelhante, embora de características um pouco diferentes, de fragmentação dos instrumentos de financiamento também ao nível dos fundos comunitários. Na verdade, o setor da cultura é um ótimo setor para consultores. É um ótimo setor para consultores, porque, regra geral, os artistas ou a comunidade artística move-se mal no jargão tecnocrático dos fundos comunitários ou das políticas públicas, não é? Aquilo cria imediatamente uma espécie de urticária, não é? Porque são linguagens quase incompatíveis, aquilo não dialogam uns com os outros e, portanto, é um terreno fértil para bons consultores que queiram traduzir as linguagens de uns para outros, não é? Mas há um nível de fragmentação dessas políticas também, desses instrumentos. Nós, na verdade, podemos ter instrumentos geridos diretamente por Bruxelas, chamados instrumentos de iniciativa comunitária, em que é a própria Comissão Europeia que os gera e que, de alguma forma, define as prioridades, define o calendário de concursos, faz a gestão, a avaliação das candidaturas e a aprovação dos projetos, como depois temos, ao nível das CCDRs, também, cada uma a fazer política de financiamento à cultura, com talvez uma particularidade, eu não lhe chamo agravante porque pode ser uma riqueza, que é o facto de, neste momento, cada CCDR as CCDRs poderem definir políticas distintas. Ou seja, para vos dar um exemplo, se nós formos ao programa que está em fase de aprovação, ao Norte 2030, que é o programa de financiamento para a região Norte no próximo horizonte comunitário, do próximo ciclo de políticas comunitárias, nós vemos que a cultura, a criação artística, o apoio a equipamentos de museologia, por exemplo, têm uma expressão muito maior. Ou seja, ao nível do discurso, não quer dizer que estejam lá pré-alocados, mas ao nível do discurso, das medidas, das tipologias de investimento, aparece com mais riqueza no Norte do que aparece no Centro ou no Alentejo. Ou seja, vai haver também, de alguma forma, para o setor, e um setor que não tem, digamos assim, uma agregação ou uma vocação regional, vai haver aqui também um outro desafio, que é as regiões podem ter, também elas, dentro de si, não é apenas a fragmentação e a confusão ao nível da arquitetura das políticas, são as próprias regiões que podem ter abordagens e opções de aposta diferentes. Dito isto, onde é que eu, de alguma forma, e deixem-me dizer-vos, só para dar aqui um número, que por vezes não é questão do dinheiro. Eu fui ver o financiamento à cultura e ao património do instrumento regional, do Norte 2020, ao qual estive ligado, embora já tenha sido herdeiro, estive muito, não estive na gestão, porque já cheguei mais tardiamente, voltei mais tardiamente à CCDR Norte, foi ligado ao processo de preparação, que ainda não está terminado, porque depois há uma programação mais fina a fazer e, portanto, há caminho a fazer ainda. Aquele repto que o Carlos Martins lança, de que quem é que define isto? Sim. Quem é que discute isto? Quem é que põe na pedra?
Quem é que grava na pedra? Para onde é que vai o dinheiro? Esse processo ainda está em aberto. Houve coisas que foram feitas. O próprio Carlos Martins, não sei se o Paulo, participaram de uns workshops que eu dinamizei até para discutir estas questões, Sim, sobre magnífico. prioridades, etc. Mas essa programação ainda está em curso e é preciso fazê-la. Mas onde é que eu julgo, de alguma forma, que... eu ia dar um número. No Norte 2020, exatamente, os números não são arredondados, são exatamente. Nós financiamos 250 projetos de património de cultura com um financiamento de 126 milhões de euros. Em 7 anos, 126 milhões de euros para 250 projetos de cultura e património. Especificamente, não estou a pôr a reabilitação a achar que é património. Não. É só património e só cultura. Não é? Está património classificado, património não classificado de zonas chamadas de baixa densidade, o programa imaterial Cultura para Todos, que era, no fundo, quase um veículo cultural para trabalhar coesão social, inclusão social, e depois objetos patrimoniais dentro de programas de reabilitação urbana, mas este valor apenas para esses objetos patrimoniais, como, por exemplo, o caso do Bolhão. Não é? Que pode ser tido como uma reabilitação de um património. Não é? 250 projetos, 126 milhões de euros. Onde é que eu julgo que, para onde é que, de alguma forma, estes financiamentos, vamos imaginar que a cultura e o património têm um valor semelhante de financiamento no futuro. Vamos imaginar que esta é a nossa base para que não cresce, até porque o orçamento entre o 2020 e o 2030 não cresceu, não é? Manteve-se estável. O dinheiro, aliás, tem menos valor, não é? Porque por causa da inflação, desse fenómeno da inflação, qual seria a base? Eu diria que a nossa estratégia deve estar, sobretudo, numa reorientação daquilo que o Carlos falava, da festivalização, deve estar numa reorientação da animação para a criação. Ou seja, muito deste dinheiro que nós colocamos nos municípios, a culpa não é dos municípios. Quando nós dissemos cultura para todos, nós estávamos a pedir-lhes para eles programarem. Nós estávamos a pedir para eles fazerem eventos. Não era apoio à criação, até porque tinham 1 ano e meio, 2 anos para executarem. E, portanto, não peçam a ninguém para fazer processos de criação que tenham cabeça, tronco e membros em 2 anos e depois apresentar qualquer coisa. E as regras do concurso era programe, produza. Isso até foi mais grave que não esteve aqui no Norte, mas esteve no Centro, a programação cultural em rede, que era exatamente só programação. Ou seja, os instrumentos não eram de apoio à criação. Mas eu diria que um dos eixos da nossa aposta devia ser o apoio à criação, ao ecossistema de criação e não tanto à programação e à animação. E podem dizer, isso é um discurso, mas é um discurso vazio. Não. Uma das coisas que eu sentia enquanto autarca, aqui combinando a minha experiência de autarca com a minha experiência de planeamento de políticas na Comissão, é, por exemplo, uma coisa que falta às cidades médias são centros de criação, são espaços, infraestruturas, que os artistas e as comunidades artísticas nunca vão poder conseguir pagar, centros de criação que apoiem, que criem condições objetivas para o próprio processo de criação, sejam de artes performativas, seja na área da música ou do cinema. Ou seja, é dotar o ecossistema criativo de recursos, de espaços tecnicamente equipados, que não são os de apresentação. Não vamos pedir ao Coliseu no Porto para ceder a sua sala ou ao Teatro de São João ou ao Teatro Rivoli que parem a programação para que haja um processo criativo de uma residência de mês e meio, mas espaços que permitam a criação ou que permitam a gravação ou que permitam, por exemplo, a estocagem de material, que são questões, por vezes, está a falar de detalhes, mas são esses detalhes que importam, que vinculam depois as condições de funcionamento das companhias e dos grupos de criação. E, portanto, se me pedissem, eu sei que já estou a terminar, aliás, já excedi o meu tempo, e eu diria que a orientação da animação, da programação para a criação seria um ponto, e depois os interfaces entre criação e património. Precisamos de criar e gerar interfaces que liguem estes dois mundos que estão divorciados. O mundo do património, que aparentemente não é contemporâneo, não é criador, é turístico, e o mundo da criação. E aí diria que o cinema e o audiovisual, a investigação, a digitalização e a mediação são os interfaces que permitem pôr em diálogo o património e essa efervescência que é a criação contemporânea. Peço desculpa, Rosário, pela minha... Eu que estou uma péssima moderadora, porque